Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Aqui é quem está falando é o Henrique Severo. Meus irmãos, o vídeo de hoje o que eu quero estar falando com vocês, compartilhando, é sobre os sinais que Jesus Cristo deixou escrito para cada um de nós como uma bússola, para que a gente pudesse entender e compreender quando estivesse próximo da sua vinda. Jesus Cristo ele falou que quando estivesse perto do final, perto da sua vinda, e haveria sinal na terra e no céu. E se a gente parar para observar, meus irmãos, o que está acontecendo hoje em dia, todos esses sinais estão vindo à tona. Amém, meus irmãos? O assunto de hoje a gente vai estar falando especificamente sobre esse chip, é isso mesmo, Elon Musk, que ele está plantando no cérebro do ser humano, né? Do ser humano, não. Esse chip foi projetado para plantar no cérebro do ser humano, mas por enquanto ele está em teste nos macacos, nos porcos, e esse empresário, o Elon Musk, ele tinha marcado uma data, se eu não me engano, até agora, até o meado do ano, que no caso é agora em junho, para que ele venha a ser testado no ser humano, mas está, se eu não me engano, está em análise para poder ver se vai ser liberado para que eles possam estar fazendo esse teste no ser humano, para que esse chip possa vir a público para todos. Mas o principal desse chip, meus irmãos, que a gente vamos entender que o propósito desse empresário é que aqueles que não enxergam, aquele que não tem a movimentação do seu braço, a movimentação das suas pernas, aqueles que nunca andou, aqueles que nunca pôde pegar um garfo, uma colher, um copo com as suas próprias mãos, aquele chip, através de um computador, ele vai dar essa movimentação para essa pessoa. Mas o que a gente vai parar para poder observar, meus irmãos, que Jesus Cristo, a gente, não sei se todos vocês que são evangélicos, até muitos daqueles que não são evangélicos, eu creio que assistiram vários filmes Apocalipse, assistiram esse filme Apocalipse que deu na Record, do qual as pessoas viam ali que aquele anticristo, ele tinha vários robôs ao seu comando. Eu não sei se é ignorância da minha parte, ou não sei se eu estou falando a coisa certa, mas eu peço que vocês possam deixar esse comentário, estou errado, ou se eu estou certo, aí, para que eu possa entender e me compreender, e se eu tiver errado, eu pedir até desculpa, me redimir diante de vocês. Mas esse chip, meus irmãos, se vocês parar para poder observar, se ele vai ser comandado através de um computador, e aí esse chip vai estar plantado no seu cérebro, se um computador ele vai dar o comando para que ele venha operar, comandar o movimento da sua mão, da sua visão ou dos seus pés, me diz o que vai faltar para que ele venha te comandar aquele homem venha ter controle da sua vida. Tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você pensar, o homem ele vai estar sabendo o que você quer. O que ele quiser analisar dentro da sua casa, diante da sua vida, ele vai saber. Então, automaticamente, o homem ele vai ter o controle da sua vida. A vida não é mais sua, a vida é dele. Amém? Ou eu estou errado? Deixa aí na descrição. Mas só que isso não está sendo uma coisa inédita, porque Jesus Cristo ele avisou através do apóstolo João, e Jesus Cristo Deus ele deixou escrito através de Daniel. Vamos comigo só para poder não ficar nas minhas palavras. Vamos comigo lá no livro de Daniel, capítulo 12, do versículo 2 até o 4, para que a gente possamos entender e não ficar só na palavra do homem. Vai dizer assim, Daniel capítulo 12, versículo 2 até o 4. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha de desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensina a justiça, refugirão como as estrelas sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha esta palavra e sela este livro até os fins dos tempos. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência
se multiplicará. É palavra, palavra. O anjo chegou já até o Daniel, o profeta Daniel, ele tinha tido aquela visão que a palavra vai dizer mais acima, que tinha aparecido 2 varões para Daniel, um anjo e um varão que se vestia com um vestido de linho branco. Eu creio que foi o anjo Daniel e o próprio Senhor, e diz que ele estava sobre o rio. Então, eu creio que o próprio Senhor chegou a Daniel e mostrou essa profecia, que é aos finais dos tempos, que a gente entende na palavra de Deus que aqueles que morreram, que já morreram há muitos anos atrás, os que morreram agora, eles, quando Jesus Cristo vir sobre as nuvens, os primeiros a ser arrebatados vai ser aqueles que já foram. Uns vão ressuscitar para a glória eterna e outros vão ressuscitar para o atormento eterno. Resumindo, aqueles que for para a glória eterna, vai para o céu, ficar do lado do Pai. E aqueles que for para o atormento eterno, vão para o inferno, viver em atormento ali para a sua vida toda. É como eu vou pregar, quando eu prego, eu falo que há duas vidas eternas. A gente temos que escolher, ou no céu ou no inferno. Essa é a verdade. Eu não posso ser hipócrita de falar que aqueles que morreu, que não estavam em Cristo Jesus, aquele que faz maldade deseja o mal para o seu próximo, ele vai para o céu. Infelizmente, eu não posso dizer isso. Que aquele que deseja o mal para o seu próximo, aquele que não deseja o bem, só quer caluniar, só quer fazer o pior para o seu próximo, e aquele que não está diante da presença de Cristo, infelizmente, o final é o inferno. Porque Jesus Cristo, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Atenção por ser super ambicioso e mexer com um equipamento complexo e frágil, mas cheio de potencial, o cérebro humano. Olá, meus amigos e amigas, eu sou o Felipe Paião, editor do Tecmundo. Hoje nós vamos falar da Neuralink, uma startup de pesquisa que vira notícia desde a sua fundação, e em especial pela ousadia de mexer com conexões neurais e prometer implantes de chips em humanos. Na melhor das hipóteses, isso pode ampliar a capacidade do nosso cérebro e até curar doenças. Mas, se no papel a ideia é muito boa, na prática a situação é um pouquinho diferente. Em toda a sua, até agora, jovem vida, a empresa volta e meia ganha manchetes por seus avanços, mas isso nem sempre acontece por bons motivos, e não faltam questionamentos éticos sobre o seu trabalho. Mas, antes de falarmos do potencial e dos problemas, vale entender primeiro o que é e o que exatamente promete essa tal de Neuralink. Basicamente, a Neuralink é uma empresa de pesquisa científica que pretende criar uma interface neural tecnológica a partir de um chip implantado no cérebro. Ou seja, ela pretende misturar um pequeno dispositivo feito pelo ser humano com tudo que a nossa mente já é capaz de fazer. O chip desenvolvido do zero pela companhia atualmente não tem partes visíveis no exterior da cabeça, tem o tamanho de uma moeda e fica na região do crânio, com 1024 eletrodos unidos na forma de pequenos fios que ficam ligados ao cérebro. São esses eletrodos que enviam estímulos e comandos, além de receberem informações que são repassadas ao sistema. Como estamos falando de dimensões muito pequenas para serem manuseadas mesmo por médicos extremamente habilidosos, a ideia é que o implante seja totalmente realizado por um robô. A máquina também está em desenvolvimento pela própria Neuralink, que promete realizar o procedimento da forma menos invasiva e mais precisa possível. De forma resumida e de acordo com as demonstrações realizadas agora em dezembro de 2022, o robô mapeia os pontos do cérebro que receberão os eletrodos e até faz a cirurgia sozinho, tudo em questão de 15 minutos, sem que o médico precise estar presente na sala. Beleza, mas por que implantar um negócio desses no cérebro humano? Até agora o chip tem duas grandes utilidades que são prometidas pela empresa. A primeira e menos ousada é a função de monitoramento. Esse processador seria capaz de ler toda a nossa atividade cerebral e relatar isso direto para um sistema de inteligência artificial, capaz de gerar relatórios completos sobre a nossa atividade neural, acompanhar o avanço ou o combate a doenças e manter o corpo sob controle. É mais ou menos como um relógio inteligente já faz com batimentos cardíacos e nível de oxigênio no sangue, só que é um nível bem mais avançado. A segunda promessa é a mais difícil de ser cumprida, mas também a que traria mais benefícios.
Nas projeções mais otimistas, o implante seria capaz de estimular o cérebro, o que pode ser usado tanto para aumentar a potencialidade dele quanto ajudar em tratamentos médicos. Não, esse tipo de tecnologia não vai transformar ninguém em um X-Men, permitindo o controle de objetos com a mente. Mas pode ser uma enorme melhoria para quem perdeu os movimentos dos membros, tem problemas motores no geral ou sofreu lesões cerebrais, precisando de estímulos na cognição. O mesmo valeria para o tratamento de doenças como Parkinson, Alzheimer ou demência. A Neuralink acredita que é possível fazer com que um paciente utilize objetos que antes não conseguiria, como telefones e computadores, a partir de comandos direto do pensamento. Seriam ações simples como digitar um texto, atender uma chamada ou acessar um site, mas um passo imenso para quem está em um tratamento tão complexo. Pode ser possível até fazer pessoas paraplégicas caminharem novamente, já que conexões entre cérebro e membros seriam restabelecidas com a ajuda dos implantes ou controlar crises de ansiedade, depressão ou problemas hormonais. A Neuralink foi fundada ainda em 2016 pelo próprio Elon Musk, mas só começou a virar notícia 2 ou 3 anos depois, quando os primeiros relatórios e testes foram divulgados pela equipe. Pois é, foi muito tempo atuando nos laboratórios e sem cobertura midiática, tentando tirar do papel essa ideia tão ambiciosa e futurista de um chip que pode estimular o cérebro humano. Esse é um comportamento bem diferente para o empresário que gosta de estar sempre em evidência, mas totalmente justificável porque esses avanços são lentos mesmo, e a ideia não é gerar tanta expectativa sem entregar resultados. A primeira prova de tecnologia da Neuralink só foi divulgada em 2020. Nessa ocasião, a equipe mostrou a atividade cerebral de um porco chamado Gertrude, que teve o chip implantado e foi estudado por mais de 2 meses. O teste em questão mostrou a atividade neural do animal ficando mais intensa quando ele estava farejando comida e conseguia ler os movimentos das patas um pouco antes de eles serem realizados, já que o cérebro primeiro gerava esse comando antes de ele ser executado. O experimento foi recebido com animação por parte do público, mas ainda estava longe de todo o potencial prometido por Musk, até chegarmos em abril de 2021, quando uma nova demonstração apresentou um pouco mais do que um implante seria capaz de fazer. Foi nesse período que a Neuralink divulgou o vídeo de um macaco jogando o clássico Pong telepaticamente. Isso foi possível porque o macaco estava treinado para jogar usando um controle, mas no experimento ele foi desconectado. Em seguida, a empresa implantou o dispositivo no córtex motor do cérebro do animal, responsável por executar movimentos nas áreas da mão e braço. O chip leu esses comandos e transformou eles em sinais eletrônicos que mexiam a raquete virtual. Por fim, Musk declarou que pretende realizar os primeiros implantes em seres humanos ainda no primeiro semestre do ano que vem, com o aparelho sendo usado para ajudar pacientes com problemas de visão e locomoção, mas esse prazo dificilmente será atingido. A promessa anterior era de começar os testes com pessoas em 2020 e, após um adiamento, em 2022. O empresário já é conhecido por chutar datas sem muito embasamento nos seus outros empreendimentos, e aqui não parece ser diferente. Alegando que está sendo cuidadosa, a Neuralink já perdeu vários prazos para entregar a documentação necessária para aprovação de testes em humanos na FDA, o órgão dos Estados Unidos que regula práticas clínicas e pesquisas em saúde. E ele também já prometeu implantar um chip em si mesmo quando tudo estiver devidamente aprovado. Mas claro que uma companhia que lida com temas tão delicados e chefiada por um empresário tão popular não passa despercebida. E a Neuralink já se envolveu em algumas polêmicas ao longo dos anos. Para começar, existe uma certa desconfiança da comunidade acadêmica e científica com os resultados apresentados até o momento por essa empresa privada. Neurocientistas consultados pelo site Insider após os testes do macaco jogando Pong criticaram a Neuralink por ser midiática demais. Segundo os pesquisadores, foi criado um cenário de espetáculo para promover avanços que nas universidades já são atingidos há vários anos e com maior complexidade. Os cientistas até reconhecem qualidades da empresa no avanço na engenharia. Meus irmãos, eu peço a cada um de vocês ficar até o final desse vídeo. Muito obrigado. Peço a vocês que aqueles que não são inscritos no canal, que possam se inscrever, que possa deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com todos. E o principal, meus irmãos, deixe o seu comentário aí para que a gente possamos entender e compreender o que vocês acharam do vídeo. Amém? Fica na paz do Senhor. Amém a todos aí.